Revelado, a reação surpreendente da filha do milionário que transformou a vida da faxineira, Maria sempre acordava antes do sol nascer, o aroma do café fresco misturando-se com a esperança. Com 40 anos, ela era uma verdadeira guerreira, enfrentando a realidade dura da comunidade na zona norte do Rio de Janeiro. Mãe dedicada de 2 filhos, Maria trabalhava como faxineira em um luxuoso edifício do Leblon. Diariamente, ela via a vida cercada de privilégios dos moradores e sonhava com um futuro melhor para sua família, um futuro em que seus filhos pudessem ter acesso às oportunidades que ela nunca teve. Em um dia qualquer, enquanto organizava o saguão do prédio, com suas mãos calejadas e um sorriso acolhedor, Maria percebeu Beatriz, a filha do milionário proprietário do edifício. A jovem, com os cabelos loiros e a pele pálida, parecia perdida em seus pensamentos, tão distantes da vida deslumbrante que levava. A pressão de ser a perfeita herdeira a deixava sobrecarregada, cercada de sorrisos falsos e sussurros de superficialidade. Ao ver Beatriz tão séria, o coração de Maria se apertou. Ela se aproximou, não hesitou em oferecer um ouvido amigo. Oi, querida, tudo bem? O olhar carinhoso de Maria iluminou o ambiente. Surpreendentemente, Beatriz se abriu. Às vezes, sinto que ninguém realmente se importa comigo, é tudo tão vazio. As palavras saíram de sua boca como um grito por socorro. Maria, com toda a sua sabedoria adquirida na luta, ouviu. E diante daquelas confissões, sentiu uma conexão que transcendeu classes e mundos. O conto da amizade floresceu. Maria mostrava a Beatriz a verdadeira essência da vida, dignidade, amor e um esforço que valia a pena. A jovem empoderava-se ao lado de sua amiga e, a cada dia, sentia-se mais viva. Em uma tarde chuvosa, Maria declarou: Beatriz, o que importa é o que está no coração, não no bolso. O olhar da jovem brilhava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas a felicidade que construíam era ameaçada por uma tempestade. O pai de Beatriz, um empresário rígido e tradicional, descobriu essa amizade e se revoltou. Para ele, era impensável que sua filha se aproximasse de alguém da classe inferior. A tensão pairava no ar. Maria, com o coração partido, sentia a pressão de voltar à rotina solitária e sofrida que conhecia, mas não queria deixar Beatriz para trás. Como abrir mão de alguém que trouxe luz à sua vida? Naquela noite, Maria tomou coragem. Ela foi até a casa da família de Beatriz, e ao olhar nos olhos do empresário, declarou, com a voz firme: a verdadeira riqueza não está no que temos, mas nas relações que cultivamos. Cada um de nós tem uma história que merece ser ouvida, não importa de onde viemos. Um silêncio profundo instalou-se no ambiente. Beatriz a observava, admirada e emocionada pela coragem da amiga. Mas, o que viria a seguir? Ela teria coragem de romper com as expectativas de sua família e lutar pela amizade que transformou suas vidas? A expectativa pairava no ar, e a história se preparava para um desenlace que mudaria tudo. A sala estava tão silenciosa que o único som que se ouvia era o vento batendo nas janelas. O olhar de Beatriz mudava entre Maria e seu pai, como se estivesse tentando decidir o que fazer a seguir. O coração dela batia acelerado, e a realidade sobre a amizade delas a deixava confusa e amedrontada. Pai, você não entende. Ela começou a falar, mas a voz lhe falhou. Entender? Eu entendo que você está perdendo tempo com alguém que não pode lhe oferecer nada. O empresário cortou a filha com um tom ríspido. Maria é só uma faxineira. Você tem um futuro brilhante pela frente, e isso não inclui gente como ela. Maria sentiu cada palavra como um golpe, mas não se deixaria bater. Estava ali para defender o que tinham construído juntas. Senhor Mendes, eu não sou apenas uma faxineira. Sou uma mãe, uma sonhadora. E são essas mesmas histórias que nos tornam fortes, ela disse,
Tentando manter a voz firme, mesmo com a emoção aflorando. Beatriz olhou para a mãe, que estava em pé ao fundo, observando tudo de longe. Jardins bem cuidados, elaborações extravagantes e todo o luxo da vida da família contrastavam com o que Maria tinha, mas era a simplicidade de Maria que, de alguma forma, se conectava com seu interior. A jovem lutava contra suas próprias inseguranças e a pressão constante de ser perfeita. No fundo, sempre soube que o amor e a amizade eram os verdadeiros tesouros da vida. No entanto, o medo de desagradar seu pai era palpável. Ela finalmente respirou fundo e, com os olhos brilhando, declarou: Pai, eu não quero a vida que você escolheu para mim se isso significar viver sem amor, sem verdade. Maria me ensinou sobre o que realmente importa. As palavras de Beatriz ecoaram pela sala, carregadas de emoção. Maria sorriu, um sorriso que refletia gratidão e alegria, mas também um brilho de preocupação. O empresário estava prestes a se perder em sua própria fúria, e Maria sabia muito bem que, naquele momento, a vida de ambas poderia mudar para sempre. Você não deveria se misturar com essa gente. Eu não permitirei isso. Ele gritou, e a raiva e a frustração eram evidentes em cada gesto. O ar se tornava pesado, e a tensão fazia as paredes parecerem se fechar. Mas Maria se levantou, colocando braços em volta de Beatriz, como se isso fosse suficiente para protegê-la do mundo exterior e das expectativas que a sufocavam. Você pode controlar a vida da sua filha, mas não o que está dentro do coração dela. Eu só desejo que você a deixe ser quem realmente é. Nesse instante, Beatriz ficou paralisada, cercada pela presença forte de Maria e pelas incredulidades do pai. O que ela faria? Permaneceria na segurança de um mundo já traçado ou lutaria pela amizade que renasceu no mais inesperado dos laços? O pai de Beatriz se aproximou, seus olhos frios e desafiadores. Se você optar por esse caminho, você não terá mais nada. Sabe a vida que terá em minha ausência? Não adianta. Você vai perder tudo que lhe foi dado. As palavras soaram como um trovão, fazendo o coração de Maria disparar. Enquanto o tempo parecia congelar, a jovem se viu na encruzilhada de sua vida. O que escolheria? E assim, a história dessas duas mulheres se tornaria um testamento de amor, coragem e autodescoberta. Em meio a gritos ameaçadores e promessas vazias, a determinação de Beatriz começava a brotar. Mas e se, no calor daquele momento, uma revelação bombástica do passado de Maria surgisse, colocando tudo que elas construíram em xeque? O que o futuro reserva para elas? O silêncio na sala era quase palpável, quebrado apenas pelo entrechoque de emoções e a respiração pesada de Beatriz e Maria. O rosto do pai se contorcia em raiva, e a determinação de Maria manava como uma luz, iluminando a escuridão daquele conflito. Você acha que pode viver assim? Dando as costas para tudo que eu construí? O empresário disparou, sua voz retumbando como um eco distante em cada canto. O peso das palavras ressoava nos sinos de cristal da sala. Beatriz olhou para Maria, buscando a força que emanava dela. Queria descer do pedestal que seu pai havia construído ao seu redor. O tempo parecia esticar, enquanto cada segundo se ligava a questionamentos profundos. Ela não queria ser apenas a filha do milionário. No fundo, desejava ser alguém que faz escolhas verdadeiras, escolhas de coração. É isso que você realmente quer, Beatriz? Maria perguntou, com uma dose de vulnerabilidade misturada à força. Viver uma vida feita de expectativas, ou uma vida onde você possa ser livre e amar quem escolher? A jovem hesitou, as palavras balançando como um barco em uma tempestade. A voz dela tremia, mas um novo brilho começava a aparecer em seus olhos. Eu não sei. É tudo tão confuso. Como posso deixar tudo isso para trás? Às vezes, o que parece certo é o que mais dói, Maria sussurrou, com a certeza de quem conhecia a dor. Ela pensava em sua própria luta e em como abrirá a mão dos seus sonhos por muito tempo. Mas viver uma mentira pode ser pior. O pai de Beatriz avançou, essa vez com a intenção de amedrontar. Você não entende, minha filha. Essa mulher não traz nada que preste para você. O que ela pode te ensinar? Um futuro de fracasso? Nesse momento, uma lembrança aconteceu como um flash em Beatriz.
O olhar de Maria a envolvia, e ela se lembrou de como a conexão entre as duas fora construída, uma amizade de pura verdade amidstrite os escombros das vidas escolhidas. Uma vida cheia de amor, de lutas, de conquistas escondidas sob rótulos simplistas. O que eu aprendi com Maria vale mais do que qualquer dinheiro ou influência. A voz de Beatriz, agora mais firme, ecoou pelas paredes. Ela me mostrou que a verdadeira força vem da autenticidade. As palavras delas cortaram o ambiente pesado, e a sala parecia quase levitar com a energia renovada. O pai de Beatriz tentou protestar, mas a jovem já não o ouvia mais. Ela olhou profundamente nos olhos de Maria, um pacto silencioso nascido naquele olhar. Mas antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, a porta da sala se abriu com um estrondo, e uma mulher envelhecida com um rosto conhecido apareceu. Era Dona Lúcia, a avó de Beatriz, que sempre havia sido uma voz de sabedoria na família. Beatriz! Ela gritou, e todo o ambiente ficou em pura expectativa. Você precisa saber a verdade. A verdade sobre sua mãe e sobre o que essa amizade realmente significa para você. As palavras dela deixaram um rastro de confusão e expectativa no ar. Beatriz sentiu um frio na espinha enquanto olhava fixamente para Dona Lúcia. O passado que parecia distante agora chegava, trazendo consigo segredos que podiam mudar tudo. Isso pode arruinar o que você tem com seu pai ou pode te libertar de uma vez por todas. Dona Lúcia proferiu, enquanto a tensão pairava, pronta para ser desvendada. O que seria revelado a seguir? A verdade fosse um alicerce ou uma tempestade? A sala continuava envolta em um silêncio denso, como se o ar houvesse congelado. Beatriz olhou para Dona Lúcia, a avó que sempre admirou, sentindo seu coração acelerar. Aquelas palavras, carregadas de promessas e perigos, faziam seu mundo parecer em desmoronamento. Avó, o que você quer dizer? A voz de Beatriz saiu como um sussurro, tremendo, carregada de medo e curiosidade. Dona Lúcia deu um passo à frente, seus olhos claros refletindo uma profundidade que Beatriz raramente via. A sua mãe fez escolhas difíceis, minha querida. E a verdade pode mudar o caminho que você decidiu seguir. Maria, que estava ao lado de Beatriz, apoiou a mão levemente nas costas da amiga, como um gesto silencioso de apoio. As palavras de Dona Lúcia eram um chamado, uma promessa de revelação que poderia finalmente explicar aquela estranha conexão que tinha com ela. O que aconteceu com ela? Por que você nunca nos contou? Beatriz tentou manter a voz firme, mas a angústia era inegável. As memórias da mãe, uma sombra fugidia em sua vida, começaram a emergir, e com elas uma onda de perguntas. Ela fez um sacrifício. Sacrificou tudo por você, por um futuro seguro. Mas a importância da sua história e do que seu coração realmente deseja, ainda permanece. Dona Lúcia fez uma pausa, e o silêncio se arrastou mais uma vez, pesado na atmosfera tensa. O pai de Beatriz, que até então se mantinha calado, interrompeu abruptamente. Chega! Isso é um absurdo! Você não pode ouvir isso, Beatriz. Sua mãe sempre quis que você estivesse protegida. Protegida do quê? Beatriz interrompeu, sua voz agora carregada de emoção. Protegida da verdade? Não posso mais viver essa vida de mentiras. A intensidade da conversa fez a tensão na sala se palpável. O olhar de Maria era firme, solidário, enquanto a avó se preparava para falar. Num gesto súbito, Dona Lúcia segurou a mão de Beatriz e fez um movimento de aproximação, e aquilo soou como um abraço coletivo entre gerações perdidas. Você precisa saber que sua mãe não se afastou por querer. Ela tinha uma missão, algo que precisava ser feito para que você tivesse a vida que hoje leva. Você precisa entender, a amizade que você tem com Maria é especial. É uma mistura de histórias que podem se unir para te dar força. Novas emoções borbulhavam dentro de Beatriz. A ideia de que sua amizade com Maria estava intimamente ligada ao seu passado a instigava. As paredes do mundo que conhecia começaram a ruir aos poucos. Mas eu não entendo. O que isso tudo significa para mim? Eu posso perder meu pai, a segurança que ele oferece. Às vezes, Beatriz, o que você vê como proteção é apenas uma prisão, Dona Lúcia explicou, com um tom apaziguador.
A escolha é sua. Lembro-me de sua mãe, ela também teve suas decisões difíceis a fazer. A mente da jovem estava em frenesi. O que fazer agora? Um mundo inteiro de decisões, medos e novidades estava diante dela. E se eu decidir ficar do lado da verdade? Beatriz perguntou, firme em seu desejo de finalmente conhecer quem era. O que acontecerá entre mim e meu pai? A resposta da avó ficou no ar, pairando como um eco. Mas antes que alguém pudesse se manifestar, um barulho à porta chamou a atenção. A porta se abriu, revelando uma figura familiar, Pedro, o namorado de Beatriz. Eu a procurei. Estava preocupado com você. Ele exclamou, o olhar correndo entre as pessoas na sala, apreensivo. A tensão se intensificou ainda mais com sua presença, e Beatriz sentiu seu coração acelerar. Aquela reunião estava prestes a tornar-se ainda mais complexa. O que Pedro faria com tudo que estava prestes a ser revelado? Beatriz, ele começou, mas as palavras na boca dele estavam prestes a mudar tudo de uma vez por todas. Pedro hesitou por um instante, a expressão de preocupação em seu rosto. Beatriz podia ver a confusão em seus olhos, como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça sem todas as peças. Eu só quero saber se você está bem, ele disse, os olhos desviando para a avó e depois para o pai de Beatriz. A tensão na sala parecia espessa como uma nuvem carregada de tempestade. Não estou bem, Beatriz respondeu, a sinceridade brotando de seu coração. Na verdade, estou tentando entender muita coisa. Dona Lúcia lançou um olhar significativo para Pedro, como se estivesse alertando-o sobre a gravidade da situação. O silêncio se instalou, mas a jovem sabia que nenhuma das verdades que estavam prestes a ser reveladas poderia permanecer escondida por muito mais tempo. Sobre minha mãe, eu preciso saber a verdade, Pedro, ela disse, tomando coragem. Você sempre esteve ao meu lado, e eu não posso mais viver sem entender. Você está comigo nessa? Pedro assentiu, o semblante sério. Sempre, murmurou, mas a dúvida em sua voz não passava despercebida. Ele hesitou, como se quisesse perguntar o que realmente estava em jogo, mas decidiu guardar a pergunta para outro momento. A avó olhou para os jovens, o queixo erguido, e declarou, às vezes, a verdade é um caminho árduo, e não podemos percorrê-lo sozinhos. O que você decidiu fazer, Beatriz, tem implicações não apenas para a sua vida, mas para todos nós. E para você, Pedro? O pai de Beatriz se intrometeu, endereçando diretamente o namorado. Você não faz ideia do que está se metendo. É melhor você se afastar. Isso não é um jogo. Beatriz sentiu o coração disparar. As palavras do pai eram como joias cortantes. Não, pai. Isso é exatamente o que eu quero saber. Não posso ficar nessa bolha de informações distorcidas. Se eu tiver que arcar com as consequências, que seja. Mas vou descobrir. A discussão fervia, e as emoções estavam prestes a explodir. Pedro ficou perplexo, a mão se movendo nervosamente em seus cabelos. Se você tiver que fazer isso, você não precisa fazer sozinha. Eu quero estar aqui, mas isso pode ser perigoso. Beatriz olhou nos olhos dele, buscando algum sinal de apoio. Ela respirou fundo, sentindo um misto de medo e empolgação. A ideia de desvendar os mistérios envolvendo sua mãe parecia uma escada rolante em movimento, e ela estava decidida a subir. Com a verdade vem o risco, Pedro. Isso significa que eu e Maria seremos afetados, disse Dona Lúcia, ao mesmo tempo que uma gota de suor escorria por seu rosto. Maria se adiantou, tomando a liberdade de se pronunciar. Se estamos juntas, podemos enfrentar o que vier. Há algo maior em jogo aqui. Pedro olhou para ela, e a insegurança que antes se instalara em seu rosto começou a desaparecer. Ele sabia que a amizade entre Beatriz e Maria era feroz e virtualmente indestrutível. Então, eu também quero ajudar, ele disse, a determinação crescendo. Beatriz sorriu, o calor da conexão entre eles fazendo seu peito vibrar. Mas, de repente, a realidade a atingiu como um relâmpago. O que exatamente ela estava disposta a descobrir? O que a avó guardava? De repente, um ruído vindo da sala contígua quebrou o momento.
Era uma caixa antiga, caindo de uma prateleira e fazendo um barulho estrondoso. Todos olharam para a direção da sala, inquietos. O que havia ali? Beatriz teve a sensação de que algo importante estava prestes a ser revelado, algo que poderia mudar seu destino para sempre. Beatriz, você deve ir lá ver o que é, Dona Lúcia sussurrou, quase como um chamado. Um nó se formou na garganta de Beatriz enquanto ela se levantava. O que quer que estivesse escondido naquela caixa poderia ser a chave para decifrar o passado de sua mãe. Cada passo em direção à sala era marcado pela adrenalina e pela incerteza. E quando ela puxou a caixa para perto de si, um arrepio percorreu sua espinha. O que iria encontrar aguardava lá dentro. Beatriz respirou fundo, o coração pulsando acelerado enquanto segurava a caixa envelhecida com as duas mãos. Ela sentia o peso da expectativa no ar, como se todos na sala estivessem prendendo a respiração, esperando a revelação que poderia mudar tudo. Olhando para seus amigos e sua avó, ela se deu conta de que aquele momento não era apenas sobre ela, mas sobre todas as vidas que estavam entrelaçadas por segredos não ditos. Ao abrir a caixa, o rangido da madeira ecoou na sala silenciosa. Dentro, havia uma pilha de cartas amareladas e um diário empoeirado. Beatriz sentiu o coração apertar. Eram vestígios de uma história que havia sido silenciada por tempo demais. Com cuidado, ela retirou o diário, passando as pontas dos dedos pela capa desgastada. O cheiro de papel antigo a envolveu, trazendo à tona lembranças de tardes em que seu pai contava histórias sobre sua mãe. "O que você está esperando, Beatriz?" disse Pedro, encorajando-a. "Abre logo." Ela olhou para ele, um misto de gratidão e ansiedade em seu olhar. Com uma respiração profunda, começou a folhear as páginas do diário, seus olhos se movendo rapidamente pelas letras cursivas. "Meus dias são como sombras, escondendo segredos que carreguei por anos. Há tanto que não contei, tanto que nunca tive coragem de compartilhar." As palavras pareciam dançar diante de seus olhos. Beatriz sentia cada frase como um golpe suave, revelando camadas ocultas de dor e amor. Ela leu em silêncio, mas seu coração falava alto, pulsando no ritmo de suas emoções. Era como se sua mãe estivesse ali, falando com ela, contando segredos que pareciam estar enterrados nas profundezas de sua própria alma. A avó se aproximou, sua expressão misturando apreensão e compaixão. "O que está escrito lá, Beatriz?" perguntou, quase em um sussurro. Beatriz hesitou, mas a urgência da verdade a consumia. Ela fala sobre como foi difícil para ela, como se sentia presa entre duas vidas. Havia algo mais que ela escondia. Um amor que não deveria existir. Pedro fez uma pausa, claramente chocado. Um amor secreto? Mas quem? Beatriz estava prestes a responder, mas um novo impulso a fez mergulhar novamente no diário. À medida que suas palavras se desenrolavam ali, ela viu referências a lugares e pessoas que não reconhecia. A sensação de que conhecia sua mãe apenas pela superfície a esmagava. Ela fala de um homem. Um homem importante. Beatriz sentiu seu coração afundar. Pode ser que, se ele fosse alguém da elite, isso mudaria tudo. O pai de Beatriz soltou um gemido, quebrando o silêncio. Não, não é possível. Isso não pode estar acontecendo agora. Maria impulsivamente puxou a mão de Beatriz. Vamos continuar, precisamos saber. Com um movimento rápido, Beatriz virou uma página, e um pedaço de papel dobrou-se para fora. O conteúdo do papel parecia um bilhete, testando a realidade que estava prestes a desmoronar. Ao desdobrá-lo, ela leu: "Nos encontraremos no lugar que você sabe. Não posso mais esconder você." As palavras reverberaram na sala, e o ar ficou gelado. O que aquele encontro significava? E quem era esse homem, a chave para a vida escondida de sua mãe? Beatriz olhou para os rostos de seus amigos e avó, que fixavam os olhos nela, ávidos por respostas. O dilema emocional tomou conta. Será que deveria continuar essa busca desenfreada por uma verdade que poderia desestabilizá-los? "O que fazemos agora?" perguntou Pedro, a preocupação nítida em sua voz. Dona Lúcia hesitou. "Você tem que estar preparada para qualquer consequência, Beatriz. A determinação de Beatriz aumentou.
A verdade que ela buscava estava mais perto do que nunca, mas o risco era real. Com aquele bilhete em mãos, uma nova jornada se iniciava. Mas, seria um caminho de libertação ou de dor? Enquanto ela olhava para Pedro, sentindo o peso da decisão, uma sombra de incerteza cruzou seu rosto. O que mais estava por trás daquela história? E como isso afetaria? Com o diário, a caixa e seus amigos ao seu lado, Beatriz estava prestes a dar o próximo passo, mas o que ela descobriria poderia mudar tudo e todos para sempre. Beatriz estava paralisada, o bilhete em suas mãos parecendo queimar sua pele. As palavras estavam gravadas em sua mente, martelando como um tambor acelerado. Nos encontraremos no lugar que você sabe. O que sua mãe realmente queria transmitir? O que significava aquela reunião secreta? As perguntas se intensificaram, deslizando por sua mente como um rastro nebuloso. Eu acho que devemos encontrar esse homem, disse ela finalmente, sua voz tremendo levemente. O silêncio tomou conta da sala, o ar pesado como se todos estivessem em uma sala de espera. Pedro olhou para Beatriz, seus olhos revelando apoio, mas também um temor claro. E se ele não for quem você espera? Ele disse, a preocupação misturando-se à esperança. E se for pior? Beatriz mordeu o lábio. A perspectiva de descobrir mais um segredo assustava, mas a ideia de se manter na sombra da incerteza era ainda mais opressiva. A avó, Dona Lúcia, aproximou-se com delicadeza, trazendo uma dose inesperada de coragem. Meu amor, às vezes, conhecer a verdade pode doer, mas é sempre preferível a viver em mentiras. A vida é feita de escolhas, e você deve decidir qual caminho a seguir. Ela se lembrou das muitas histórias que sua mãe contará sobre amor e coragem. Havia algo profundo em olhar para a verdade, mesmo que essa verdade estivesse repleta de dores. Podemos ir amanhã, disse Beatriz, com uma firmeza crescente. Não dá para adiar mais. Enquanto os outros trocavam olhares, as emoções fervilhavam no ar. Maria, sempre a mais entusiasta, fez um gesto animado. Vamos juntas. Isso será uma aventura. O coração de Beatriz estava dividido. Uma parte aninhava-se na alegria da amizade, outra angustiada pela incerteza do que o futuro traria. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir, as palavras do diário ressoando como um eco em sua mente. Lembranças de sua mãe surgiam, contrastando os momentos felizes com a estranheza dos segredos ocultos. Na manhã seguinte, ela se reuniu com seus amigos. O clima era tenso, mas havia uma determinação que impulsionava a todos. Beatriz sentiu uma adrenalina correr por suas veias, como se cada passo a levasse mais fundo em um labirinto de emoção e mistério. Chegamos! Anunciou Pedro, apontando para um enorme casarão à beira de um lago, cercado por uma parede de flores. O lugar era lindo, mas para Beatriz, a beleza era ofuscada pela dúvida. É aqui? Perguntou Maria, admirando a vista com os olhos arregalados. Beatriz assentiu lentamente. O lugar parecia viver uma vida própria, repleta de memórias e segredos. E se a verdade estivesse escondida entre aquelas paredes? Uma mistura de ansiedade e expectativa envolveu seu coração, e eles se dirigiram à porta principal. Quando tocaram a campainha, o som ecoou, vibrando nas paredes. O peito de Beatriz apertava. E se não fosse o que ela esperava? E se aquele homem, o pai desconhecido, fosse alguém do qual se envergonhasse? A porta se abriu aos poucos, revelando um homem que parecia mais velho, mas que ainda carregava a mesma presença imponente. Seus olhos se encontraram com os de Beatriz, e um reconhecimento inexplicável atravessou o ar. Você é Beatriz? Ele perguntou, sua voz trêmula. O que fazer agora? As palavras estavam na ponta da língua, mas a confusão e a incerteza bloquearam sua mente. Em um instante, tudo parecia absolutamente claro e completamente nebuloso ao mesmo tempo. Quem é você? Beatriz finalmente desafiou, a coragem transbordando em sua voz. No coração dela, a consciência de que a revelação que estava prestes a acontecer mudaria tudo a envolveu. E a pergunta que ecoou em sua mente era: até onde você iria para descobrir a verdade sobre alguém que nem conhecia? A resposta estava prestes a surgir, e Beatriz percebeu que essa poderia ser a decisão mais importante de sua vida.
O homem à sua frente parecia tão perdido em pensamentos quanto Beatriz. A tensão no ar era palpável, como se um fio invisível os conectasse, unindo dois destinos que estavam separados por tanto tempo. Eu sou, ele hesitou, buscando as palavras como quem procura uma luz no fim do túnel. Eu sou seu pai, Beatriz. A construção dessa frase caiu sobre eles como uma bomba silenciosa. Beatriz ficou paralisada, o peso da revelação a esmagando. Sentiu o mundo girar, como se a realidade estivesse mudando a cada batida de seu coração. Não, não pode ser. A negativa escapuliu de seus lábios, quase como um sussurro. A mente de Beatriz se encheu de memórias, de vezes em que imaginara o rosto do homem que não conhecia. Ele nunca se encaixara na imagem que ela criará, nunca foi alguém que ela esperaria encontrar. Maria segurou a mão de Beatriz com força, enquanto Pedro se aproximou, inquieto. A presença de seus amigos foi um pilar que a mantinha ancorada. Por que você nunca esteve presente? Beatriz perguntou, sua voz tensa, como uma corda prestes a se romper. O homem, que agora ela reconhecia como seu pai, baixou a cabeça, parecendo lutar contra uma onda de emoções. Eu cometi erros. E a vida me levou por caminhos que eu não esperava. A voz dele era uma mistura de dor e arrependimento, como se cada palavra tivesse um peso emocional. Dona Lúcia, que até então observava em silêncio, decidiu intervir. Você teve oportunidades, mas não se esqueça de que os erros possuem consequências. A vida da Beatriz não foi fácil sem você por perto. O homem olhou para a avó, e beijos de reconhecimento passaram entre eles, como se o passado os conectasse de uma forma inexplicável. Beatriz se sentiu um pouco aliviada por perceber que Dona Lúcia ainda nutria um laço com aquele homem, mas as suas próprias emoções estavam em tumulto. Por que você agora quer me encontrar? Ela insistiu, exigindo respostas que pareciam escapar dele. O que mudou? Ele respirou fundo, como se a resposta fosse uma carga pesada. Eu soube que sua mãe estava doente. O tempo me ensinou a valorizar o que realmente importa. Eu não quero que você me veja apenas como um estranho. Quero ter uma chance de ser um pai para você. Beatriz se sentiu invadida por uma onda de emoções. Esperança, raiva, dor. Cada uma atravessava seu coração como se fosse uma tempestade, fazendo-a querer gritar ou abraçar aquele homem ao mesmo tempo. Você não tem ideia da vida que eu levei sem você. Da dor que eu carrego. As palavras saíram de sua boca com uma força que a surpreendeu. Um momento de silêncio pesado se seguiu. O homem a observava intensamente, e para Beatriz, parecia que ela não estava falando apenas com ele, mas com os fantasmas do passado que a cercavam. Então, ele deu um passo à frente, o olhar sincero. Por favor, me dê uma chance. Posso não ser perfeito, mas quero tentar. A mente de Beatriz fervilhava. Um desejo de resposta, de entendimento, lutava contra seus instintos de autoproteção. Poderia realmente permitir que ele entrasse em sua vida agora? Enquanto ponderava, seu olhar se dirigiu ao lago que refletia o céu azul acima, como se o futuro estivesse ali, esperando. Eu preciso de tempo. Foi o que conseguia dizer, ainda processando a montanha de emoções que a envolvia. Ao mesmo tempo, Maria e Pedro trocaram olhares que expressavam apoio e preocupação. Beatriz sentia a intensidade da situação, e a decisão que tomaria nos próximos instantes poderia ser a chave para abrir uma porta que há muito estava trancada. E assim, nesse emaranhado de sentimentos, a incerteza pairava no ar. Beatriz estava à beira de uma nova jornada, mas um questionamento ainda ecoava em sua mente. Seria possível curar velhas feridas ou o passado aprenderia para sempre? O destino dos três estava em seus mãos, e uma escolha tinha que ser feita. Mas o que ela não esperava era que a verdade sobre seu pai guardava mais segredos do que poderia imaginar. Beatriz sentiu um turbilhão de emoções se agitando dentro dela. O pedido do homem seu pai pairava no ar, como um eco que se repetia sem parar. Maria e Pedro estavam ao seu lado, prontos para apoiá-la, mas o peso da decisão parecia só aumentar. Ela olhou para o lago novamente, a luz do sol piscando na água, refletindo sua confusão. O que você realmente quer de mim? Beatriz perguntou, sem conseguir afastar o olhar do homem. Você já passou tanto tempo. Por que agora? Ele deu um passo hesitante, como se cada movimento fosse um risco.
Eu só quero tentar, sua voz falhou por um instante. Quero corrigir os erros que cometi. Dona Lúcia, sempre a voz da razão, resolveu interromper o momento. Beatriz, seja cautelosa. Um passado não se apaga tão fácil. Você só deve decidir quando estiver pronta. As palavras de sua avó cortaram o ar, e Beatriz sentiu um aperto no coração. Ela queria confiar, mas a desconfiança prendia como uma corrente. Como poderia simplesmente abrir as portas para alguém que a deixou à mercê do mundo? Eu não sou a criança que você deixou para trás. A vida me ensinou a ser forte, a enfrentar dores e desafios. Sua voz ecoou com intensidade. Não sei se posso simplesmente esquecer o que aconteceu. O homem respirou profundamente, seus olhos brilhando com tristeza. Eu não espero que você me perdoe agora. Eu só quero uma oportunidade de mostrar que posso ser melhor. Um ruído de galhos se quebrando chamou a atenção de todos. Pedro piscou para Beatriz, tentando aliviar um pouco da carga emocional. Olha, Beatriz, a situação é complicada, eu sei. Mas lembre-se, você tem pessoas que te amam. Isso é o que realmente importa. Foi como se uma luz tivesse sido acesa. Beatriz se lembrou de todas as noites solitárias, das memórias sombrias. Mas também das risadas, do carinho que sua avó e amigos lhe ofereceram durante todos aqueles anos. O que seria mais importante, buscar uma conexão com alguém que poderia ser um estranho, ou preservar seu mundo seguro? Eu preciso de tempo, sim. Mas também preciso saber mais. Precisamos conversar, conversas que vão além de palavras. Ela disse, olhando nos olhos do pai, decidida. Uma onda de esperança pareceu inundar o rosto dele. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, o clima mudou bruscamente. Um grito cortou o ar, vindo de um grupo que se aproximava, atraído pela cena tensa. Beatriz se virou, encontrando uma mulher no centro da agitação. Era uma mulher que ela nunca imaginaria ver ali, uma conhecida de sua mãe, alguém cujas palavras poderiam mudar tudo. Beatriz! O que você está fazendo aqui com ele? A mulher gritou, os olhos arregalados de choque. O coração de Beatriz começou a disparar. Quem era essa mulher? O que ela sabia? Uma sensação de pânico a atingiu, e a pergunta que realmente a perturbava agora sussurrava em sua mente: qual era a verdade que ainda estava escondida? A mulher avançou, e Beatriz se viu parada entre dois destinos, o que estava preparado para descobrir com seu pai e o que poderia ser revelado por aquela estranha. O que estava prestes a acontecer poderia derreter as barreiras que ela havia levantado, ou então, destruí-las completamente. O mundo parecia suspenso, tudo dependia da próxima resposta. Beatriz sentiu o vento tocar seu rosto, trazendo consigo não apenas o perfume do lago, mas uma nova onda de incertezas. O que aquela mulher tinha a dizer poderia mudar tudo. O clima estava tenso como a corda de um violão prestes a se romper. Beatriz olhou para a mulher, que caminhava rapidamente em sua direção, e sentiu seu coração acelerar. Cada passo ecoava como se o tempo estivesse desacelerando. A mulher parou ao seu lado, o olhar penetrante. Beatriz! Você não pode estar aqui com ele! A voz carregava um sopro de desespero, e aquilo a fez hesitar. Você o conhece? Beatriz conseguiu perguntar, a curiosidade superando o medo. Sim. Eu conhecia sua mãe. Sou amiga dela, e nossa amizade estava cheia de segredos. Segredos que podem mudar tudo entre vocês. O mundo de Beatriz virou de ponta cabeça. A revelação de que alguém conhecia sua mãe de uma maneira tão próxima a fez sentir uma mistura de proximidade e alarme. As lembranças da mãe, as histórias contadas em casa, agora pareciam ter camadas que ela nunca havia percebido. O que você sabe sobre ela? Beatriz questionou, a urgência pulsando em sua voz. A mulher olhou ao redor, como se temesse ser ouvida, então puxou Beatriz para um canto mais afastado. Pedro e Maria permaneceram próximos, ansiosos, mas respeitando o espaço dela. Sua mãe fez escolhas difíceis, muitas delas envolvem este homem. Ela apontou para seu pai. Mas o que você não sabe é que ela lutou contra correntes invisíveis que a prenderam. Ela amava um homem que você nem imagina quem é, e por causa disso ela teve que sacrificar muito,
Inclusive sua felicidade. As palavras da mulher eram como chicotadas na consciência de Beatriz. Um amor escondido? O que mais isso significava? O nome dele é... A mulher hesitou, a tensão dançando no ar. É complicado, mas ele é alguém que sua mãe não pôde ter ao lado dela por causa do seu pai. Beatriz olhou para o homem que se dizia seu pai. Ele tinha os olhos cheios de dor e arrependimento. Ela sentia que começava a entrever as sombras de um passado repleto de segredos que poderiam mudar tudo o que entendia sobre sua vida. O que você quer de mim? Beatriz questionou a mulher. Você acha que eu deveria acreditar no que você está dizendo? Eu só quero que você saiba a verdade. A mulher respondeu, a sinceridade em seu olhar era inegável. Isso pode ser uma forma de entender sua mãe. O passado é uma força poderosa, mas não precisa ser a sua prisão. Beatriz se virou e olhou para seu pai, assim como para seus amigos. Ela percebeu que não estava sozinha nessa jornada. Maria e Pedro estavam ali, prontos para enfrentar qualquer tempestade que pudesse vir. Este segredo, este amor secreto, é sobre o que realmente importa em nossas vidas. Beatriz disse, seu coração pulsando com uma nova determinação. É hora de eu conhecer a verdade. Não posso ter mais medo das sombras do passado. Ela então olhou firme para o homem que se revelou seu pai, e reconheceu que, mesmo que ele tivesse se afastado, parte da história dela estava ligada a ele. Vamos conversar, mas isso não será fácil. E eu exijo a verdade, afirmou Beatriz, com a firmeza de quem está decidida a quebrar as correntes que a prendiam. Os olhos do pai brilharam, e Beatriz soube que uma nova jornada começaria. O desejo de entender sua mãe e a busca pela conexão que tanto anelava a guiavam. E assim, cercada por aqueles que sempre estiveram ao seu lado e uma nova figura misteriosa que se oferecia como parte de sua história, Beatriz respirou fundo e deu o primeiro passo em direção ao desconhecido, determinada a descobrir não apenas o passado, mas a moldar seu próprio futuro. A verdade estava ao alcance, e com isso, a liberdade de escrever seu destino começava a se formar. Agora, uma mensagem urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama essas narrativas profundas. Comente suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.